Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui algumas estratégias possíveis de renda e de especulação para Petrobras. Então vamos comigo, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, estou no Profit Chart e esse aqui é o gráfico diário da Petrobras. Nessa configuração, o que eu utilizo para o meu operacional? Uma média móvel simples de 20 períodos, que é essa azulzinha, que eu vou chamar de média curta, e uma média móvel longa, também simples, aritmética, de 200 períodos. Por que essas duas? Principalmente a de 200 é a média mais utilizada ao redor do mundo para você entender como está a tendência macro do papel. Então 200 seriam aproximadamente aí 200 dias, você tem uma janela móvel observando isso. A gente vem inclinado para cima, tendência macro é de alta. Mas nada impede que mesmo numa tendência macro de alta, o papel vá fazendo aí esse zigue-zague ascendente, com essas correções de queda. E aí agora, olhando aqui pelo gráfico, até parece que ele está esticado, mas se a gente olhar os fundamentos da empresa, ou seja, a parte ali financeira da empresa, a gente vê que esse preço não está esticado. Por isso que eu fico tranquilo, sendo totalmente sincero, de fazer por exemplo, uma venda de put, que seria uma estratégia de renda. E aí a pergunta é aonde fazer, Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma dica, um sitezinho aí em português gratuito, fundamentos.com.br. Você vem aqui, digita o código da ação, e ele vai te dar aqui um resumo dos indicadores fundamentalistas. Um indicador bem legal de olhar é o P sobre L, o PL, que é o preço sobre o lucro da ação. Se você tiver dúvida, ele vai te explicar aqui, só parar seu mouse, ele vai te explicar o que é. 2,85, 2,85 é um bom PL, não é um PL muito esticado. Tem empresa que negocia aí com PL de 30, de 20. E a Petrobras é uma empresa que vem gerando lucro. A gente consegue até ver aqui alguns gráficos de balanço patrimonial, de fluxo de caixa, e depois você dá uma olhadinha aí. Um outro indicador que eu gosto de olhar é o VPA, ou seja, o valor patrimonial por ação. Tudo que a empresa tem de patrimônio dividido pela quantidade de ações, 28 e 29. Então esse seria um bom ponto, por exemplo, para fazer... Eu vou até inserir aqui uma linha de resistência, o 28 e o 29, o 28 e 30, seria um bom ponto para fazer uma venda de put. Então, poderia fazer uma venda de put aqui, nessa região, ou seja, teria aqui para baixo uns 5% mais ou menos da onde a ação está. Vou até dar uma consultada para ver quanto que está essa put, para a gente ter uma noção de prêmio. Bom, para o mês que vem, tem uma put aqui do 28 e 26 por 72 centavos. E aí vamos calcular o prêmio aqui. 0,72 dividido por 28 e 26 é um prêmio de 2,54%. É um prêmio, excelente, muito bom mesmo. Então essa seria uma estratégia, por exemplo, de renda, fazer uma venda de put aqui. Aí, estratégias de especulação, aí são infinitas, Normalmente para especulação, o que eu olho? Eu olho um gráfico de 1 ou de 5 minutos e eu utilizo esse setup aqui. O VWAP Band, que foi um indicador que eu mesmo desenvolvi, ele tem uma distância fixa aqui de afastamento da VWAP ao longo do dia, e essas linhas servem como suportes e resistências, ou seja, o primeiro toque é um ponto de compra. A gente viu aqui, por exemplo, deu uma variação de 0,85, subiu ali uns 25 centavos, E aí tocou, você tem que ter um stop, definir, e em vários momentos ele vai estar te dando, pontos aqui, por exemplo, deu aqui em cima na resistência ponto de venda e aqui embaixo no suporte é ponto de compra. E a partir disso você vai desenvolvendo vários setups. Esse aqui é um dos caminhos possíveis. Você pode fazer isso na ação, mas você pode fazer isso também na opção, que é a forma que eu considero que é a forma mais inteligente, porque na opção você vai estar operando a ação da mesma forma, só que com menos capital e com a mesma lucratividade. Então você torna a sua estratégia muito mais eficiente. Então
um exemplo, você pode, por exemplo, né, quando a ação encosta aqui nas bandas, em vez de comprar ação, o que é equivalente a comprar ação? Comprar a call, a opção de compra. E aí qual que você escolhe? Você pode escolher uma call, por exemplo, a TM, ó, essa linhazinha aqui marca, né, as opções que estão na linha do dinheiro, que tem um strike ali bem próximo do preço que a ação está sendo negociada. Você pode olhar pelo delta também, opções com delta 50, isso significa que ela vai se valorizar 50% do movimento que a ação fizer. Então, se a ação subir 10 centavos, essa opção sobe 5. Se a ação subir 20 centavos, a opção sobe 10. E aí, um trade de 5, 10 centavos é um belo trade. Você consegue fazer. Uma outra estratégia é essa que vocês estão vendo aqui de market maker. Ou seja, eu estou imitando o que os bancos estão fazendo. Por exemplo, corretoras. Tem market maker da Ideal, né? Negócio ligado aqui, está comprando e vendendo nos dois lados. Tem da Genial, comprando e vendendo dos dois lados. Tem da XP, a UBS também, ó, vem pesadão, 182 quilos e 600 de cada lado. Então, fazendo pequenas negociações ao longo do dia. Essa que é uma das minhas estratégias favoritas de market maker. Eu uso bastante aqui diariamente, inclusive tem um robô, que é o robô PNT, ó. Deixa eu postar ele aqui para vocês. E aí tem a boleta do próprio market maker e tem a boleta do gradiente linear, que você escolhe só um lado ou pode ligar os dois, ligar um na compra e um na venda. E aí você consegue automatizar essa operação. Então eu coloco ali um alvo de 1, 2 centavos, digo nos preços que eu quero comprar e ele vai ficar ali girando, fazendo. Por exemplo, esse robô está fazendo aqui para mim, ele já está indo para a segunda operação, ó, ele já colocou ali a saída. E aí, dando a saída, eu já mais 10 reais dentro do bolso. E aí vai 10, 10, 10, vai pingando, daqui a pouco é 100, 200, 300. E você pode aumentar os lotes, né? Claro que tem que ter um gerenciamento de risco, saber o quanto você pode perder, né? Definir qual valor que você vai botar em risco por dia antes de pensar em ganhar, pensar em limitar as suas perdas. Mas dá para buscar 500, dá para buscar até R$1.000 por dia, né? Crescendo o lote, pegando prática nesse tipo de operação. Então, dá para fazer o day trade na mão. Dá para fazer também operações estruturadas, mas aí o vídeo já está ficando longo, vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Então, ó, faz o seguinte agora, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa aqui embaixo qual o seu comentário, quais as estratégias que você quer aprofundar, aprender mais, né, sobre especulação, sobre renda, né, parte de gerenciamento de riscos, controle de stop, alvo, definições de meta. Coloca aqui embaixo no seu comentário para eu poder produzir aí os próximos conteúdos no decorrer dessa semana. Eu tô fazendo lá no meu Instagram também. Ontem eu postei, foi segunda-feira, o resultado de ontem. Ontem, inclusive, foi uma perda de R$330. Era o alvo buscar R$1.000. Vamos ver como que vai ser o resultado hoje. Depois, se tiver curiosidade, siga lá, @carmine.cantuária. Grande abraço, te vejo no próximo conteúdo. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei, ó, aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.